bem? Meu nome é Emerson Alencar, sou formado em Comunicação Social, com especialização em Marketing Estratégico, graduando em Ciência Política e mestrando em Comunicação Social. Trabalho com campanhas eleitorais e marketing político há mais de 15 anos. Hoje estou aqui para falar com você sobre assessoria de imprensa. Você já deve ter ouvido falar sobre esse profissional. É ele que muitas vezes é o responsável pela condução das informações que são veiculadas pela imprensa a respeito de uma empresa, de uma personalidade ou mesmo de um político. Portanto, esse é um profissional que tem um papel valioso na política. Mas para entender mais sobre esse trabalho, vamos contar um pouco sobre como surgiu a profissão. O trabalho de assessor de imprensa surgiu no início do século XIX, nos Estados Unidos, com o aperfeiçoamento do trabalho das relações públicas. Nessa época, empresas e políticos passaram a compreender o poder da imprensa na formação da opinião pública. Eles entenderam que, se utilizada de maneira estratégica, a imprensa poderia trazer resultados muito importantes, não apenas para marcas e empresas, mas para autoridades e instituições. Foi aí que se teve a ideia de se destacar um profissional com a função de entender como os fatos gerados por uma empresa ou uma personalidade podem se tornar notícia. Essa é a função básica da assessoria de imprensa. Identificar quais informações que são produzidas por uma marca ou uma pessoa podem se tornar interessantes do grande público a ponto de serem publicadas na imprensa e se tornarem uma notícia. Na política, o trabalho de assessoria de imprensa é fundamental, justamente porque o político é um representante do povo e seu trabalho é julgado a cada 4 anos nas eleições. Se o eleitor entender que o político desempenhou bem seu trabalho, ele é reconduzido. Caso contrário, o eleitor substitui o político por outro que possa atender às necessidades do povo como eles imaginam que tem que ser. E como o eleitor fica sabendo o que o político fez por ele? Em grande parte pela imprensa. Essa é a força da assessoria de imprensa no processo político. Dá visibilidade ao trabalho desenvolvido pela personalidade política, conquistando um bom espaço nos meios de comunicação para dar divulgação das ações positivas do seu cliente. São os meios de comunicação que divulgam o trabalho do político. Se esse político tem uma boa equipe de assessoria de imprensa, ele acaba conseguindo maior espaço nos meios de comunicação para divulgar o seu trabalho. Mas o que faz com que a assessoria de imprensa seja considerada boa? Primeiro, ela tem que entender muito bem o trabalho desempenhado pelo seu cliente, nesse caso, o político. Dessa forma, a assessoria de imprensa consegue enxergar todo o trabalho que é realizado e identificar o que dali pode se gerar uma notícia. Outro ponto essencial é o relacionamento que a assessoria de imprensa mantém com os veículos de comunicação. Um bom relacionamento com a mídia é fundamental para o trabalho da assessoria de imprensa. Não adianta a assessoria de imprensa ter um excelente produto nas mãos se ela não tem um bom relacionamento com os veículos de comunicação, para conseguir espaço para divulgar esse produto. A assessoria de imprensa precisa conhecer bem os principais jornalistas dos veículos de comunicação de sua área de atuação. Precisa entender como é o trabalho deles e quais tipos de abordagem ele pode fazer para conseguir divulgar melhor a notícia do seu cliente. O assessor de imprensa também precisa conhecer o funcionamento dos veículos de comunicação, saber a rotina. Dessa forma, você vai conseguir alcançar os melhores resultados. Um bom trabalho para você e até a próxima!